Olá, alunos e alunas do Berilo. Vamos mais a uma aula sobre operadores. Hoje, agora nesta aula, veremos o operador de resto e o operador de potência. Vou criar um programa chamado resto da divisão. Lembrando que o professor é Marcos Alvarenga, eu que vos falo. Quais são os atores da nossa programação de hoje? Então eu tenho o quê? Quais são as variáveis que eu vou poder ter que utilizar? Se eu quero um algoritmo que me mostre o resto da divisão, eu tenho que entrar com os atores. Quais são os atores? Primeiro eu vou chamar de resto, né? O resto pode ser o quê? Ele pode ser inteiro, não é? Ou ele é real? Posso ter resto real 1,0, 1,5, 2,3. Ele tem que ser inteiro, não é? Eu nunca vi resto decimal. Então vamos lá. Primeira coisa que ele tem que fazer, conforme for surgindo os atores, a gente coloca na declaração da variável. Então eu quero que o usuário entre com um valor de um número para poder calcular a divisão. Então digite um número ou digite um valor. Um valor fica melhor, né? Estamos falando de operação. Digite um valor. Depois o programa ele vai ler o valor. Então aqui eu vou ter que chamar um valor, né? Eu já dei lá o valor 1, vou colocar o valor 1. Então leia o valor 1. Se eu estou utilizando uma divisão, então vamos dar os nomes corretos para os nossos operadores. Então, digite um valor, eu vou colocar digite o que vocês acham? Digite o valor, digite o valor mesmo. Depois esse número que eu digitei, esse valor que eu digitei, ele vai ser divisível por quê? Escreva. Aqui eu digitei errado, ó. Tem que ser sempre escreva. Então, depois de digitar um valor, entre com o valor da divisão, que será divisível, né? Entre com o valor da divisão, o valor que ele vai dividir. Aí ele vai ter que ler esse valor. Leia, que eu vou chamar de valor 2. O valor 2. Só que eu não declarei aqui, então eu tenho que declarar. Eu vou declarar na mesma linha, porque ambos vão ser do mesmo tipo, que eu vou chamar de real, porque ele pode ser um número fracionário, tá? Um número decimal. Leia o valor 2. Depois eu vou calcular, né? Então eu quero saber o resto da divisão. Então eu tenho que cálculo. Vou chamar de cálculo. O que o cálculo vai receber? Ele vai receber o valor da variável que eu vou dividir dividido pelo valor que eu vou dividir ele, né? O valor da divisão. Valor 1 dividido pelo valor 2. Agora, e se tiver resto? Né? Então, o cálculo é cálculo. O cálculo está aqui na variável? Não, né? Então, eu tenho que colocar o cálculo. O cálculo pode ser um número fracionário real? Pode, né? Então, eu não quero que ele me dê o cálculo dessa divisão. Eu quero que ele me dê o resto da divisão, né? Então, ele vai
Então, se eu quero o resto, eu não vou chamar de cálculo, eu vou chamar isso aqui, ele quer o mod da divisão, ele quer o resto da divisão, e eu vou trocar aqui, eu vou chamar isso aqui de mod, tá? Ele quer o mod da divisão do valor 1 dividido por valor 2. E o que ele vai me retornar? Eu quero que ele leia o mod. Vamos ver se vai funcionar. F9. Opa, ele deu um erro aqui, ó. Ele não está conseguindo. Você já vê que ele mudou a cor aqui, ó. Ele colocou azul, ele já sabe que é um mod. Ele já sabe que é uma operação. Ele não identificou como uma variável. Então eu vou tirar a variável mod e vou rodar ele sem a variável mod. Vamos ver. Digite um valor. Então eu vou dar 7 entre o valor da divisão. 7 dividido por 2. Olha, tá vendo? Ele já deu erro aqui. Ele rodou, mas ele deu erro que ele não está localizando. Isso aqui não é uma variável, isso aqui é um operador. O mod é o resto da divisão. Então eu tenho que dar um outro nome para isso aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou reestruturar esse algoritmo. Então eu vou chamar de resto. Aqui no Visual G, gente, o resto não é mod, tá? Porque tem programas que cada programa tem sua particularidade. Lá no programa que nós estávamos trabalhando, eu trabalhei na turma do ano passado, o resto a gente usa a variável mod. Aqui a gente vai usar o percent, tá? O percent é o resto da divisão A e B. Vamos mudar esse nome? Vou chamar então, de acordo com a matemática, dividendo, né? Escreva o valor do dividendo, o valor do dividendo, que é, depois entre com o valor do divisor, para ficar mais matematiquês, né? Aí que eu tenho que trocar, então, não, tá certo, valor 1, valor 2, não precisa alterar as variáveis não. Tá? Se eu já declarei lá, o resto vai ser o valor, né, do dividendo divisor, resto inteiro, e aqui o quociente, né? Falta uma variável, que é o quociente. Falta o quociente, então eu tenho que o quociente eu vou colocar aqui. Quociente. Ok? Então estou trabalhando com 4 atores. O resto, valor 1, valor 2 e quociente. E aqui o quociente vai ser o quê? Quociente vai ser o valor 1 por valor 2. Valor 1 dividido por valor 2. E o resto vai ser o resto da divisão do valor 1 por valor 2, eu represento pelo percent, tá? E depois eu quero o quê? Eu quero que ele escreva, né? Não, ele vai ler, vai digitar, vai ler o resto, tá? Vamos rodar para ver se vai funcionar. Repare aqui nas áreas das variáveis de memória, o que ele está nos dando aqui. Vamos rodar. Digite o valor do dividendo. 7. 7 dividido pelo 2, que é o divisor. Olha, ele não trouxe aqui na memória, aqui no prompt. Ele viu que o quociente é 13,50. Ele tem que trazer o quê? Ele tem que trazer o resto. Só que 7 dividido por 2 tem resto. Aqui ele não localizou. Por quê? Porque eu tenho que escrever aqui. Escreva
né? Eu não dei o comando para escrever na tela. Escreva o resto, né? Vamos ver, F9. Então o dividendo é 7, o divisor é 2, o resto é 0. Só que eu fiz uma caquinha aqui. Por que eu fiz de errado? Eu não coloquei o que vai aparecer na tela, né? O que vai aparecer na tela é o que está entre aspas e antes da vírgula. O quociente, o resultado, o resto, né? O resto desta operação é resto. Agora vai, olha. Então vamos lá. 7 dividido por 2, o resto desta operação é 0. Não, o resto não é 0. O que está errado aqui ainda? 7 dividido por 2 não sobra um valor, não é? Qual é o valor que sobra? Vamos corrigir isso aqui. Vamos corrigir aqui. O quociente, ele vai ser inteiro. O quociente, vou apagar daqui, vou dizer que o quociente é inteiro. E o resto é inteiro também. Eu coloquei aqui a int entre o valor 1 e o valor 2, tá? Entre o dividendo e o divisor. Vamos ver se vai funcionar. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu aproximei aqui, eu não dei o espaço entre o percente do valor 1 e do valor 2. Tá? Tirei aquele leia e escrevi lá a mensagem, o resto desta operação é, e vai trazer a variável resto. Vamos rodar. Digite um valor, 7. 7 dividido por 2, o resto da operação é menos 1. Deu certo. Viu o que estava errando aqui? Primeiro, eu tinha dado um espaço entre o valor 1 e o valor 2. Depois, eu dei escrevi aqui, né, para aparecer na tela, o resto desta operação é. E eu vou tirar esse int, vamos ver se vai rodar assim, esse int aqui na frente da operação de divisão. Tá? E vou colocar, ó, pode colocar escreval também em vez de escreva. Vamos ver qual é a diferença do escreva para o escrival. F9. Digite um valor. Tá vendo? A diferença de eu escrever o comando escreva para o escreva L, escreva 1, escreval, né? Escreva L, é que ele vai dar a opção de eu digitar na linha abaixo, não na mesma linha do que está o enunciado do cálculo, né? Digita o valor dividendo, vamos lá. 7 do divisor é 2. Opa, tá vendo que deu erro? Então por isso eu tenho que colocar o int antes da operação. Ok? Vamos rodar agora de novo. 7 dividido por 2, o resto é 1. Ok? E se eu quiser trazer agora o quociente? Eu digito lá, escrevo o quociente. Vamos lá. Escreva o quociente é quociente. Opa, foi para a linha de cima. Peraí. Aqui fecha aspas, vírgula, quociente. Fui com uma vírgula a mais. Vamos rodar.
7 dividido por 2, o quociente é 3 e o resto é 1. Ok? Aprenderam? Até a próxima.